Em mais de 100 anos de história, a maior goleada sofrida pelo Vasco no clássico contra o Flamengo foi registrada no último domingo. Alguém anotou a placa? Seja bem-vindo, eu sou o Nicolas Alves, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like pra gente, beleza? Deixa o seu like pra gente, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo, aliás, desse atropelo do Flamengo. Alguém viu a placa? Alguém conseguiu pegar a placa do carro? O que aconteceu aí, cara? Que é isso? Eu confesso, eu tava ontem assistindo o jogo e quando o Vasco fez 1-0 ali com 8 minutos, falei, puta, vai ser um jogo truncado, daqui a pouco o Flamengo não empata, a torcida vai começar a chiar do Flamengo e o Vasco vai... Só que aquela história, o Vasco faz 1-0 aos 8, aos 14 ainda tem acho que uma última oportunidade ali que o Ferretti fura, né, o Verratti fura, e depois acabou, o Vasco não jogou mais bola, só deu Flamengo. Cara, 30 finalizações, 18 no gol, contra 3 finalizações do Vasco, foi um massacre, irmão, foi um massacre. 6-1 ontem foi pouco, era pra ser mais. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar empolgado mesmo. O que o Flamengo jogou ontem, não dá pra você falar de ninguém ontem. Todos jogaram bem. Todos. Do goleiro ao ponta esquerda. O primeiro gol, muita gente vai dizer que o gol do Vasco, né? Muita gente vai dizer que o Rossi falhou e tal. Meu, não importa. 6-1, não dá pra você falar de absolutamente ninguém. Todo mundo jogou bola ontem no time do Flamengo. Em contrapartida, o time do Vasco, depois dos 14 minutos, o Vasco, do primeiro tempo, o Vasco sumiu, saiu de campo, não jogou mais bola. Tomou 3-1 em 15 minutos, já no final do primeiro tempo. Depois, o João Vitor foi expulso, né, o zagueiro do Vasco. E aí, meu amigo, aí acabou. Que estreia do técnico do Vasco, aí do Portuga, do Álvaro Pacheco. O cara estrear com 6 no lombo, cara. Olha assim, tem algumas coisas que precisam ser faladas aqui. Primeiro, parabenizar ao time do Flamengo pelo jogo de ontem. Excelente partida ontem. Não só pelo que jogou, não só pelo resultado, mas pelo que jogou. Excelente partida de todo mundo. Todo mundo jogou bem. Quem veio do banco entrou muito bem. O Gabriel ontem, aos 45 minutos, fez gol. Foi vaiado, teve uma mistura ali de vaia com, enfim, com festa na hora do gol e tal. Mas é aquela história, cara. Não tem outra alternativa pro Gabriel agora se ele não encarar isso e não começar a guardar. E não começar a fazer gol. Se ele meter 10, 15 gols aí durante a semana, durante os próximos jogos, melhor dizendo, durante as próximas semanas, mete uns 5, 6 gols aí de forma seguida praticamente, e aí a torcida dá uma baixada na bola quanto a ele. Mas ele tem que trabalhar. Só com isso que ele vai mudar o panorama dele dentro do Flamengo. Tem que trabalhar, tem que treinar mais, tem que jogar mais, tem que se dedicar mais. E aí, daqui um tempo, ele começando a fazer gol de novo, mais gols de novo, começando a jogar bem de novo, começando a ter uma sequência, aí a torcida do Flamengo vai voltar a ter, talvez não aquela relação de antes, mas uma relação de respeito, vai. Uma relação de respeito, uma relação de admiração ali pelo ídolo que o Gabriel representou o time do Flamengo, né? Pelo tempo que ele representou, pelos títulos que ele levantou, pelos jogos que ele decidiu pelo Flamengo. Quanto ao Vasco, o que eu vou falar do time do Vasco? Da indolência do time do Vasco, sabe? Tava dando desespero ver o Vasco jogar ontem. O Vasco acuado. O Vasco no segundo tempo, acuado, entregue. Se o Flamengo forçasse ali, fazia 7, 8, 9. Se o jogo não acaba, ia até mais. Porque o Flamengo tava jogando lá em cima. E o Vasco, cara, sabe, num sono, sabe, parecia que o jogo tava 1-0. O Vasco perdido, desnorteado, completamente desnorteado. Triste, cara, você vê um time, uma camisa desse tamanho passando por isso. O Vasco é gigante, gente. O Vasco é gigante. Só que esses últimos 15 anos, o Vasco vem passando por um processo que ele não merece. A torcida do Vasco não merece isso. Cara, impressionante. O que se viu ontem no Maracanã foi um verdadeiro massacre. Tá aqui a 777, agora tá nesse imbróglio na justiça, a 777, diretoria do Vasco.
Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que descer naquele vestiário lá e falar sério, falar duro com os jogadores. O Payet andando dentro de campo. Ô Payet, você é o cara do time, irmão. Você veio contratado, você é o cara do time. É aquele momento que um cara como ele tem que ter a serenidade dentro de campo pra te trazer os companheiros. Ô, gente, tem um jogo aqui. O Vasco perdeu o jogo ontem, assim, praticamente entregue. O Vasco no segundo tempo praticamente não voltou pro segundo tempo, gente. Não voltou pro segundo tempo. Impressionante como ontem foi assim. Poucas vezes eu vi um time tão entregue, tão mal na partida, aceitando passivamente o 6-1, como o time do Vasco. Você não via ninguém ali pra parar o jogo, pra fazer alguma coisa pra parar o jogo. Gente, não tem mais jogo, acabou, sabe? Quando eu falo parar o jogo, é cair no chão, é travar o jogo. Tá 4-1, tava 4-1 ali no começo do segundo tempo, na hora que o Arrascaeta faz o sexto gol, o quarto gol, né, aos 6 minutos, melhor dizendo. Ninguém para o jogo, ninguém cai no chão, ninguém faz uma catimba, ninguém faz nada. O jogo continua como se tivesse 1-0 pro Flamengo, 0-0, sabe? Muito mal o Vasco ontem no jogo. É deprimente ver a situação do Vasco. Infelizmente, o Vasco vai brigar pra não cair, de novo. Vai ser mais um ano sofrido, de novo. E, cara, olha, se não cair vai ser um milagre, viu? Vai ser um milagre. É lamentável. O torcedor do Vasco não merece isso, cara. Não merece isso. Mas tomar 6-1 num clássico pro Flamengo, sendo a maior vitória do Flamengo na história do confronto entre Flamengo e Vasco, claro. Teve o jogo de 1943, que o Flamengo venceu por 6-2. Teve o jogo do Flamengo, um 4-0 em 2000, do Flamengo em cima do Vasco. O Vasco tinha Romário, tinha Pedrinho, tinha outros jogadores. Mas assim, o Flamengo tinha Petkovic, entre outros jogadores, daí por diante. Mas assim, 6-1, gente. Sabe? Vai ficar pra história esse jogo, esse resultado vai ficar pra história. Tá na história. Depois de ontem, esse dia ficou pra história. Muita coisa precisa ser explicada do lado do Vasco. Muita coisa. E não é só sobre esse jogo. Eu acho que esse jogo é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa que precisa ser explicada. Dentro de campo, fora de campo. O torcedor do Flamengo, por sua vez, tem mais a que comemorar mesmo. Tem mais a que tirar o barato, tem mais a que comemorar. Porque 6-1 num clássico como esse. E o Vasco, gente, o Vasco é time grande. O momento não dá pra dizer isso, mas o Vasco é time grande. Então, a vitória do Flamengo por 6-1 também tem que ser valorizada. O Flamengo não meteu 6-1 em qualquer time, não. Meteu 6-1 no Vasco. Tá que o futebol que o Vasco joga hoje não é digno pro tamanho dessa camisa. Infelizmente, é triste dizer isso. Torcedor do Flamengo, comemora. Torcedor do Vasco, de verdade, esse time merece mais. Esse time merece muito mais. Essa camisa merece muito mais. Tá certo? Deixa o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre o jogo, o que você acha, o seu sentimento de torcedor. Fica à vontade. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu!